Penso que... Para finalizar, quem foi Lúcifer e qual que é essa ideia desse mal, né? O que é o... Aliás, só uma correção. Você pode repetir o nome, por favor? Não. Deixa eu ver aqui, quem foi que perguntou? Foi o Jorge Pereira. Não, o nome do professor. Jacobo Greenberg e a teoria da sintérgica. Tudo bem, mas eu não teria maiores comentários a fazer. Lúcifer. Eis outro grande mal entendido. Ele realmente existe ou não? Existe, mas não é nada disso do que a gente pensa. Qual que é a maior... a maior ideia de Lúcifer foi convencer que ele não existe? A maior... Não, isso aí seria do diabo. São coisas diferentes? São figuras distintas. O diabo, Lúcifer, o diabo não Satanás. Existia até que os templários precisavam receber a culpa de alguma coisa. O Papa da época do século XIV, junto com Filipe, rei de França e de Espanha, resolveram abrir um processo e dizer que os templários estavam cultuando Baphomet, Sim. que era a grande cabeça, mas essa grande cabeça só Shokman ou Rockman, que é a grande personificação da sabedoria, só que a Igreja Católica chamou isso do diabo, porque tinha um chifre. E esse chifre nada mais era, porque na época em que isso foi, entre aspas, concebido, ter um chifre era sinal de sabedoria, porque existia demo bom, demo ruim, Deus bom, Deus ruim. Se lembra que eu falei? Sim. Eis a confusão. Aí o nome de Lúcifer foi atrelado a essa figura do diabo desde o século XIV e XV para ferrar com os templários. Mais um desserviço que a igreja fez à humanidade, a Igreja Católica. A Igreja Católica prestou bons serviços em muitos campos, mas ferrou em outros tantos. Então, assim, onde é que está a gênese disso? Nos livros de Enoque. Quem é Enoque? Na perspectiva de que houve um tempo na Terra em que existiam os filhos dos deuses e os filhos dos homens. Os filhos dos deuses, os filhos dos homens eram aquele que um homem e uma mulher transavam, então Sim. os homens descendiam disso aí. Só que filhos de deuses, ou seja, seres não humanos, chegaram aqui na Terra, transaram com os humanos Exato. E criaram um tipo de descendência. Netflix. E Adão seria o primeiro ser dessa descendência. O híbrido? Por isso que, diferente dos filhos dos homens, os filhos de Deus viviam 900 e poucos anos. Então Adão viveu 930 anos. Matusalém. Então, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Essa relação aqui dos 10 primeiros patriarcas. Né? Todos viveram muito. Cacetada. Enoque foi um dos poucos que só viveu 75 anos, aí 2 anjos de Javé levaram ele, voltaram, trouxeram ele de volta depois de 300 anos. Aí ele ditou 366 livros para o seu filho Matusalém escrever, levaram ele de volta. Tinha tempo para escrever, porque ele não ia morrer na Terra. Enoque foi transformado em Metatron, isso é outra história. Mas aqui nas notícias que Enoque transmitiu a Matusalém, surge a primeira notícia de rebelião de anjos. São 2 referências. As rebeliões, uma rebelião ocorrida há muito tempo atrás, fora do contexto terreno, e outra de seres chamados Igigis, que são Anunnakis, que chegaram e transaram com as mulheres, e Enlil, que era irmão de En, que ficou pé da vida e ferrou e puniu esses caras. Mandou um dilúvio. Aí Javé assume isso como sendo obra dele, e então a notícia de Enoque sobre rebelião de anjos começou aqui. Aquela lá atrás. Lá atrás. Isso, 1/3 do céu. Milênios. Sei. A Igreja Católica, quando surgiu milênios, depois inventou o conceito de diabo sobre o conceito dos anjos que Enoque falou. Os caídos. Os caídos. Tá. Então, assim... Nada a ver com Lúcifer. Nada a ver. Nada a ver. A história de Iel Luzbel tem a ver com a história, outras histórias de anjos caídos, tipo um Belial. E eu contei essa história de Lúcifer numa trilogia Terra Atlantis que eu produzi. São 3 livros. O Sinal de Land's End, Frota Norte e Era Sapiens, em que eu conto toda essa história segundo o que me foi retratado por esses seres. Aqui aparece a figura de El Luzbel, um simples ser extraterrestre de um tipo Não anjo. Porque segundo a gente falou, cada um chama de um jeito. De um jeito, entendeu?
Então, assim, esse ser, ele nunca fez, entre aspas, nada de errado, no sentido de ser diabo, isso, aquilo. Ou querer ser igual a Deus. Exato, não existe nada disso. Essa história que eu conto nesses livros, apenas ele descobriu uma falha na criação. O Yao Luzbel, que era um cientista. Estrela da Manhã, mesma coisa ou não? Tá. Por isso, porque ele foi o primeiro a acender a luz do conhecimento e questionar Sofia, o Rockman, e os Tajans. Ei, que história é essa? Tem um erro aqui. Não tem erro, não. Isso aqui veio do universo vizinho, é um Deus que tem lá, papapá. Não, mas tem erro, tem erro. Ele fixou a atenção dele a esse problema e isso criou um vírus mental. Esse vírus se propagou no sistema de Capella em diversos mundos. Mais de 200 bilhões de seres foram infectados por essa pandemia. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que um problema de saúde pública se transformou num problema político quando Yao Luzbel resolveu se rebelar contra a ordem estabelecida de Rockman, ou Sofia. Só que figuras que surgiram no quartel-general de Lúcifer, tipo um Lemion, esse aqui se tornou Satanael, que é o Satanás. Esse aqui meteu os pés pelas mãos. Satanás não é a mesma coisa que Lúcifer. Pior que não. Mas muita gente igual, mas não é. E Yao Luzbel nunca fez nada de violento, ainda que ele teve que administrar questões violentas em Antares, mas isso são fofocas. Samael não tem nada a ver também. Samael tem a ver com os anjos relativos aos Anunnakis e os Sumérios, é outra história. Entendi. São histórias misturadas, entendeu, cara? E Enoque foi quem contou tudo isso. Mas dos 366 livros de Enoque, só restaram 2. E que são apócrifos. E que são chamados de apócrifos. Na verdade, são pedaços de 2. O livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque, que hoje a gente tem. Mas ainda assim dá para você perceber algumas nuances disso. Jana, obrigado demais. Cara, Rogério, meu xará. Obrigado demais. Falamos sobre bastante coisa, hein? Eu só peço que os amigos e amigas que nos escutaram coloquem bastante vírgulas no que a gente falou aqui, porque a gente tratou de assuntos muito elevados e isso aqui precisa de muita reflexão. Fica à vontade de fazer o encerramento aí, falando do teu livro, Acho que eu já falei demais, Rogério. Não, já falei demais. Pode encerrar. Dá tchau pro pessoal, alguma coisa que queira falar é contigo só aí. agradecer, de fato. Eu que agradeço. Agradeço a generosidade. A gente tem tentado resumir e reunir nos livros e palestras em torno do... Tem uma plataforma chamada Projeto Orbum. Orbum seria o nome do planeta onde esse Rockman mora, lá no sistema de Capella. A palavra em latim que seria Orbum, mas todo mundo ficou chamando Orbum, então hoje é Orbum. Então, assim, é só agradecer, pedir desculpas, porque a gente fala sobre coisas que seguramente ferem a suscetibilidade. Com certeza. A sensibilidade das pessoas. Muita gente pode se sentir ofendido, muita gente pode se sentir enganado, mas aqui a gente traz conhecimento, pessoas que pensam diferente, cabe a vocês aí em casa ir atrás, pesquisar. E se não servir para nada, no mínimo... serve como histórias, não é? Isso. Eu estimo que sirva como reflexão para alguns. Exato. Se viu, já valeu a pena. Se não, pedidinho de desculpa, não era essa a intenção. Relaxa. Obrigado demais. Obrigado, Lene. Valeu. Kratos, é contigo aí. É isso aí. Se você pode dar like nesse vídeo, pode se inscrever no canal. Deve, né? Você não tem livre-arbítrio aqui, você está condicionado a dar like. Exato. Inclusive, já ativa o sininho para receber as notificações, já se torna membro. E se você chegou até aqui, para provar que você chegou até aqui... Agora eu quero ver, teve tanta referência. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa? Cara, eu vou usar as palavras do ET Bilu como minhas aqui. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. É o que mais foi falado aqui. Exatamente. Buscar conhecimento. Não acredite em nada porque tem que acreditar. Exatamente. Não é isso, já? Obrigado demais, então. Que venha mais vezes. Obrigado a você que esteve aí com a gente até agora. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino
com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.